Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Nós entendemos que somos membros a partir do momento do batismo. E o jovem hoje, nós queremos que ele participe de diretorias, que ele possa dar as suas opiniões e especialmente ter aquela alegria e empolgação que às vezes algumas pessoas de meia idade e mais idosos já não têm mais. E nós, como igreja, temos que exatamente dar valor a isso, porque o jovem traz as novas ideias e quer ser igreja, participar ativamente da igreja. Bem-vindos ao podcast do Correio, que hoje recebe a pastora Silvia Beatriz Seguentes, primeira mulher a presidir a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, que acaba de ser homenageada na Câmara dos Deputados pelos 200 anos da presença luterana no país. Como foi a sua estreia? Como se sentiu na Casa do Povo, pastora? Eu saúdo a todas as pessoas com as palavras de Jesus que dizem: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E posso dizer que foi um tempo especial, porque toda uma preparação foi durante o tempo da Covid. A gente começou a pensar, nós temos que fazer algo. Mas a Covid nos paralisou de um certo modo, mas a gente sonhou em fazer muitas programações, fazer histórias, contar histórias, escrever histórias. E hoje eu agradeço a Deus por este momento que tivemos na Casa do Povo. A data coincide com o bicentenário da imigração alemã no Brasil. Foi em 1824, quando chegou a primeira leva de imigrantes ao sul. Com eles vieram os luteranos e daí o surgimento e a propagação da doutrina. A história registra que a cada templo erguido ao lado sempre havia uma escola, plantada uma escola. Isso explica a ênfase que a Igreja Luterana dá para o ensino. Então eu lhe pergunto, quais projetos dirigidos aos jovens a Igreja Luterana considera importantes nos dias de hoje? Bom, inicialmente assim, a ênfase de cada família e também das comunidades é fazer com que meninos e meninas, naquela época, 200 anos, poderiam aprender a ler e escrever. E hoje o incentivo é que a gente vá para a escola, aprenda. Muitas pessoas já aprendem a ler antes, em casa, quando o pai, a mãe, os avós ajudam a ensinar. A ênfase do trabalho com jovens hoje é fazer do jovem protagonista na comunidade. Não simplesmente aquele jovem que vai ser um dia membro ativo, mas ele já é membro ativo desde o momento que ele participa do culto com as crianças, participa do culto nas comunidades e depois ele participa do ensino confirmatório, onde então tem mais o aprendizado da fé, aprendizado da igreja e também da Bíblia. E a partir desse momento ele sempre é protagonista na comunidade. Nós entendemos que somos membros a partir do momento do batismo. E o jovem hoje, nós queremos que ele participe de diretorias, que ele possa dar as suas opiniões e especialmente ter aquela alegria e empolgação que às vezes algumas pessoas de meia idade e mais idosos já não têm mais. E nós, como igreja, temos que exatamente dar valor a isso, porque o jovem traz as novas ideias e quer ser igreja, participar ativamente da igreja. Há números que atestem isso, pastora, porque na Europa, especialmente na Alemanha, está havendo uma enorme evasão das igrejas. A imprensa tem noticiado muito, e aí eu pergunto, há alguma preocupação nesse sentido? Como evitar? É uma grande preocupação nossa. Hoje, o nosso público de
pré-adolescentes que participam desse tempo de aprendizagem na igreja é dos 12 aos 14 anos. É o maior público que se encontra em grupos. Mas muitos deles depois, eles vão para a universidade, porque a nossa igreja ela é essencialmente presente em pequenas cidades. Tanto no Espírito Santo bem forte, no Rio Grande do Sul muito forte, Santa Catarina também. E os jovens, então, precisam ir para uma cidade maior. Já não é mais tanto assim, porque há universidades também em cidades pequenas. E também uma maneira de poder estudar EAD. Mas ainda temos, então, perdido muitas pessoas que vão para cidades maiores em busca de formação e de emprego. E então ali a nossa igreja ainda tem dificuldades de ir ao encontro desses jovens. Nós tivemos este mês eleições municipais em todo o país. Nas capitais dos estados do Sul, onde a igreja é mais presente, apenas em Porto Alegre haverá segundo turno. Então eu pergunto, qual é o entendimento que a igreja tem sobre a participação na política? A igreja fala de política no sentido de que políticos tenham em vista a democracia e que eles façam o seu trabalho para ajudar e estar ao lado do povo, e especialmente então no Sul e em algumas regiões como Espírito Santo e Santa Catarina, onde há pessoas que estão necessitadas e que políticos também olhem para estas situações onde há pobreza, onde há sofrimento. A questão da saúde. No Rio Grande do Sul nós temos, além de Porto Alegre, ainda mais algumas cidades maiores que têm segundo turno, mas a gente percebe que os jovem hoje não participa da política como acontecia há 20, 30 anos passados. Então, talvez o desencanto, talvez a polarização que aconteceu. O que alguns jovens me disseram, nós não queremos entrar nesta briga que acontece em muitos lugares, determinado por polos opostos e que cada um quer ficar na sua razão e não há mais diálogo. Os jovens e as jovens não querem essa questão da polarização. Então, é hora de também políticos, pessoas que são candidatos e candidatas, olharem e ouvirem esses jovens para dizer, olha, é hora da gente falar e fazer propostas, e não simplesmente agressões ou acusações e polarização política. Então, é muito forte isso que eu percebi. E eu participei de uma reunião em nível de América, e os jovens e as jovens falaram exatamente isso. Nossa postura é sim viver o evangelho, e na área política nós não queremos colocar alguma preferência para um outro lado. Nós temos nossa posição muito forte, mas nós não queremos entrar na discussão de polarização extrema que está acontecendo. E para mim isso foi muito forte. E nesse encontro eles também falaram de um outro tema e que também é muito forte e queremos também que aconteça entre nós, essa relação intergeracional. Uma jovem disse assim, a minha avó vai para a igreja e eu vou para a mesma. Eu quero ter espaço de diálogo com ela para falar sobre a minha igreja luterana. E isso me chamou muita atenção, de pessoas de mais idade poderem dialogar com os jovens e que jovens tenham também essa abertura e que sejam ouvidos pelos mais idosos em seu tempo de hoje e que possam ouvir histórias de 200 anos atrás. Bom, hoje aqui a gente conta também com a presença da pastora Patrícia Bauer, seja muito bem-vinda, que é responsável pela igreja aqui em Brasília, né? Então eu queria aproveitar e falar sobre o 34º Concílio da igreja, que vai acontecendo agora essa semana até o dia 20, que é no domingo, né? O tema vai ser que igreja Deus nos chama a ser. Queria que a senhora falasse um pouco sobre o concílio, como que é que vai acontecer, como que faz para participar, e falar um pouco também, explorar um pouco dessa temática, que igreja Deus nos chama a ser.
Olá. Que igreja Deus nos chama a ser? Somos uma igreja nacional com uma organização, com a sede que fica no Rio Grande do Sul, mas estamos distribuídos em 18 sínodos em todo o Brasil. O Sínodo Brasil Central tem a sede em Brasília e justamente nesse ano de comemorações pelos 200 anos de presença luterana, para nos reafirmarmos enquanto igreja luterana no Brasil, estamos fazendo numa região onde a igreja luterana não é de forte presença. Por isso escolhemos a capital federal, por ser simbólica, que é também a inspiração para nosso símbolo de igreja. A SLB se inspira nos arcos da esplanada. Nós queremos refletir que igreja somos e que igreja Deus nos chama a ser nesse tempo de hoje. Somos 200 anos celebrando história, mas também pensando no presente, nosso papel enquanto igreja na sociedade, na educação política e religiosa, que chama para o diálogo, para uma convivência fraterna, para o respeito da diversidade religiosa, uma temática bastante importante para nós. Estes 18 sínodos têm representação tanto de pessoas ordenadas, ministros e ministras religiosas, quanto de pessoas leigas. A SLB é pensada por pessoas líderes religiosas e também pessoas que exercem liderança nas comunidades. Estas lideranças decidem, pelos próximos 2 anos, as principais condutas que a igreja toma. Nós temos como temática importante as metas missionárias. Dos últimos 6 anos serão renovados agora. Então é também um ponto bem especial para essa celebração de 200 anos de presença luterana no Brasil, refletindo que igreja queremos ser e com vistas já também a planejamento do futuro, de uma igreja que tenha incidência na sociedade, de uma igreja que valoriza a presença jovem, que valoriza a presença de mulheres no ministério com ordenação e também que valoriza a diferença de valorização das pessoas que têm formação teológica e daquelas que não têm. Nós somos uma igreja bastante inclusiva nesse sentido. Até porque é uma igreja também que valoriza o letramento, a educação, né? E aqui em Brasília, quem quer conhecer, quem quer se juntar, procura onde a igreja luterana? A comunidade evangélica de confissão luterana em Brasília fica na SQS 405-6, Asa Sul, né? E todas as pessoas são bem-vindas. É uma comunidade que acolhe pessoas tanto que têm curiosidade, quanto as pessoas que querem ter uma experiência religiosa com base no conteúdo da teologia luterana e também na espiritualidade. A comunidade de Brasília é uma comunidade bastante acolhedora e todas as pessoas são convidadas a conhecer e se integrar. Ninguém valorizou mais a mulher do que Jesus Cristo, ao permitir que fossem as mulheres as primeiras a dar as boas novas, a notícia da sua ressurreição, 2000 anos atrás. Quer dizer, houve então um enorme retrocesso nesse aspecto. Como explica a gente chegar tanto tempo depois a fatos como o crescimento feminicídio em todas as áreas do país? É bem difícil de explicar. Me parece que a palavra de Jesus, quando ele vai em direção às mulheres, quando ele diz a elas, você está perdoada, e quando ele as convida para o seguimento, isso ficou um pouco escondido. Mesmo na criação, quando lemos em Gênesis, diz
bem abertamente, Deus criou homem e mulher à sua imagem. No entanto, durante muito tempo se falava somente da criação do homem e se enfatizava a questão de que a mulher era simplesmente auxiliadora. E isso foi caminhando e se tornando um espaço fechado onde só homens decidiram, onde só homens ficaram valorizados. As pessoas chamam isso de patriarcado, né? No entanto, quando lemos exatamente várias passagens da Bíblia no Novo Testamento, quando já na época a sociedade não valorizava as mulheres, Jesus as valorizava. Ele curou a sogra de Pedro. Isso já seria, né, seria algo assim que não teria ideia. No entanto, ele diz para uma mulher, levante-se, para Tabita, levante-se. Né? E ele fala para a mulher samaritana lá no poço. Ele diz, vai e fala isso aos demais, e ela vai. A vida dela mudou. Ela largou o cântaro, quer dizer, o balde por onde ela carregava a água, e mudou a vida. E na ressurreição, ele aparece a elas e diz, anunciem que eu estarei com vocês na Galileia. E elas foram com temor e tremor, mas elas anunciaram, ele vive. É isso, nós esquecemos de olhar para esta palavra de Jesus tão forte e tão especial. E é essa a nossa tarefa hoje. Isso não quer dizer que os discípulos não têm valor, mas as discípulas também têm o seu valor. E como hoje nós somos pastores e pastoras, e nós queremos não derrubar um ao outro do seu espaço, mas juntos e juntas fazer um novo tempo. Pode resumir aqui qual é o desafio maior da Igreja Luterana nos dias de hoje? Nos dias de hoje, o nosso desafio é querer crescer. Nós queremos que mais pessoas façam parte das nossas congregações. E nós queremos que também as pessoas acolham e convidem cada vez mais pessoas para a participação. Nós temos, desde a nossa história, um jeito de sermos calados. Porque o nosso início aqui no país foi exatamente ficar... não aceitar a nossa presença, mas não o nosso ser evangélico de confissão luterana. E isso fez com que muitas pessoas não entrassem na política, muitas pessoas não abrem a discussão com outras pessoas e se calam. Não devemos falar da igreja, da religião. E isso nos tornou muito tímidos, muito tímidas. E essa, para mim, é a maior engajamento que deve acontecer. Convidar, chamar e ser diferente também. Então, o jeito luterano de ser está mudando? Eu vejo isso. Eu comecei há 42 anos e éramos ainda chamados de igreja alemã. E tínhamos, inclusive, muitos espaços de culto em alemão. E hoje nós somos e nos definimos cada vez mais como igreja brasileira. Mesmo que isso já aconteceu antes, em 49, mas ficou sempre naquela situação assim, nós somos igreja filiada à Alemanha. Nós somos completamente diferente das igrejas da Alemanha. Nós somos, sim, herdeiras das igrejas da Alemanha, mas hoje nós somos igreja brasileira. E penso que estamos aqui em Brasília, se estamos em várias regiões, como em Manaus, estamos na região litoral nordeste, é porque nós convidamos pessoas a participarem e cada vez mais também dar um tom, uma tonalidade diferente à igreja. Incluir pessoas de outras cores para dizer cada vez mais e também com isso afirmar que somos igreja brasileira.
E falando um pouco mais dessa questão que a senhora trouxe, da inclusão, eu queria que a senhora falasse sobre o protagonismo feminino, tanto nas lideranças espirituais. A gente está aqui com 2 líderes espirituais da Igreja Luterana, então eu queria que a senhora falasse de que forma que a senhora trabalha para incentivar cada vez mais a presença feminina nos espaços de poder, seja na igreja, na política, na sociedade. A nossa presença, ela já é um testemunho vivo. Porque a nossa presença faz com que muitas mulheres digam, nós também podemos. E isso eu experimentei há 42 anos, quando a gente incentivou mulheres a fazerem parte de presbitérios. Naquela época, as reuniões eram somente homens. E a gente era 2, 3, 5 ali no meio. Mas essa nossa firmeza de participar, e a gente dizia sempre, e diz hoje ainda, nós não queremos ser valorizadas porque somos mulheres e temos que participar. Nós queremos ser valorizadas pela nosso conhecimento, pelo nosso jeito de ser pastora ou de ser liderança numa comunidade e pela nossa maneira de trazer essa amorosidade que muitas vezes faltou entre as pessoas. Uma dureza. A religião era um espaço duro, um espaço de julgar moralmente. Então, nós buscamos trazer para a igreja esse jeito amoroso, esse jeito gentil e também ajudar homens a poderem sim olhar para as flores, a homens poderem sim ser gentis e ser amorosos, mas não ser apenas uma atitude nossa como pastoras, mas uma atitude das pessoas entre elas, e lideranças serem respeitadas quando elas são escolhidas como mulheres. Temos uma mulher aqui e ela tem que ser a responsável pelas atas, ser a secretária. Não, ela é uma liderança que pode exercer um cargo, o qual nós confiamos a ela e ela vai fazer isto bem. Perfeito. Passar a palavra agora para a pastora Patrícia Bauer para contribuir na discussão. Talvez só dizer que o último concílio de 2022, que ocorreu em Cacoal, Rondônia, aprovou um documento muito importante na igreja, a Política de Justiça de Gênero, na qual nós pretendemos a plena inclusão e representatividade de mulheres em todas as instâncias da igreja, inclusive adequando a linguagem dos documentos para que não estejam apenas no gênero masculino. Então, essas são contribuições importantes para além do Ministério com Ordenação aceitar mulheres há mais de 40 anos. Sem dúvidas. E voltando agora para a pastora Silvia, a senhora está aí há 42 anos à frente da igreja e há 6 anos na presidência, não é isso? Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a sua trajetória, né? Uma mulher, líder espiritual. Depois eu queria que a pastora Patrícia falasse um pouco também. Bom, é uma caminhada que tem o seu início com muitos momentos assim de sofrer, inclusive bullying, né? Foram momentos difíceis no início, mas, no entanto, a gente não veio para assumir, por exemplo, o ministério pastoral, como eu assumi, para se confrontar com colegas, para afrontar as pessoas das comunidades. Eu sempre dei muita ênfase em respeitar as tradições, como falamos antes. Uma educação patriarcal, como sempre aconteceu, e fez com que as mulheres ficassem excluídas, não como Jesus ensinou, é uma história que as pessoas carregaram. E com o tempo, era preciso que as pessoas percebessem que o nosso ser pastora era exatamente esse jeito como um pastor, mas com algo a mais que nós trazíamos para dentro da igreja. E nos entristece muito quando ouvimos, como antes foi falado, a questão de feminicídios, né? Quando nós ainda hoje entendemos e temos que ver notícias, entendemos essa agressividade em relação a mulheres. E isso dói muito e nós oramos muito. Nós queremos uma
convivência de equidade, para que cada pessoa possa participar e seja respeitada. Mas, infelizmente, ainda temos essas situações muito duras. Também na igreja temos, inclusive, um trabalho especial nesse sentido, que chama Doce Lar, onde se faz uma exposição para mostrar como a violência acontece em alguns lares. E se trabalha isso junto aos membros, às pessoas das comunidades, para que a gente possa se respeitar, homem, mulher e também as crianças. Mas é uma caminhada difícil. É uma caminhada difícil que no começo parecia que só nós, pastoras e mulheres catequistas, queríamos falar sobre esse tema, missionárias e diáconas. Mas hoje nós percebemos que tem muitas vozes fortes que querem falar exatamente sobre essa questão de não à violência, e de nenhum jeito, não a matar. Porque essa situação é muito doída quando a gente ouve mulheres sendo atacadas no seu próprio lar. E crianças também, né? Abusadas. E ainda acontece. Então, contra toda a violência, contra todo o abuso, e também nós queremos zelar para que nas igrejas tenha segurança. Que as pessoas não tenham medo de enviar os seus filhos, seus adolescentes para um encontro e lá possam ser abusados por lideranças da igreja ou inclusive por ministros ou ministras da igreja. Então, zelar é algo forte para nós, zelar para uma seguridade em todos os sentidos para as pessoas nas comunidades. Eu gostaria que a pastora Patrícia falasse da inclusão racial, porque não seria a herança loura luterana um empecilho para o advento de diferentes biotipos que não europeu? Certamente temos ali um desafio bastante grande, inclusive porque boa parte das comunidades orgulham-se dessa herança com origens germânicas. Mas nós temos reafirmado que queremos ser cada vez mais uma igreja luterana no Brasil. Os espaços para fora do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo são sinais que nos favorecem, porque as populações mais miscigenadas, elas estão por todo o país. E nós temos trabalhado bastante para que as pessoas não sofram preconceito, racismo, inclusive pessoas acolhidas da diversidade sexual. A ESLB é uma igreja acolhedora e inclusiva para todas as pessoas, independente de suas características, sejam elas físicas ou não. Tá. Eu talvez ainda complemento nesse sentido, e esse é um grande pecado que temos também para pedir a Deus perdão nesse momento de festa. É preciso reconhecer que também nós tivemos tempos e ainda temos sinais desses tempos de sonhar com uma certa germanidade ou uma igreja mais loura, né? Mas é um dos pecados ao qual nós pedimos perdão a Deus. Eu queria fazer uma pergunta. A igreja luterana tem cerca de 630 mil membros no Brasil, me corrijam se eu estiver errada. São 1.800 comunidades. Eu queria saber se está no Brasil inteiro, está em todos os estados. A senhora sabe dizer mais ou menos um levantamento? Os 18 sínodos são distribuídos geograficamente. Então, há uma maior densidade nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas a ESLB está em seus 18 sínodos representada em quase todos os estados, com raras exceções de estados. Por exemplo, não tenho certeza se tem comunidade no Acre,
Em Roraima temos em Manaus. Amazonas também. Né? Temos em Rondônia uma forte migração do Espírito Santo para Rondônia, o que favoreceu que também lá exista uma comunidade mais forte. Né? Mas o Sudeste também tem uma região e uma incidência, tanto no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Tá. E aí você falou que a igreja tem uma presença jovem forte, né? E aí eu queria saber como se dá isso, se são grupos de jovens, como que dá essa presença jovem dentro da ISL? Também é muito importante, ao falar de jovens, a música. A música é uma característica luterana. Então sempre se disse, não há igreja sem coral. E o que tem gerado também o surgimento de bandas. A gente poderia nos falar sobre isso. A música é sempre algo que agrega, né? Com certeza. A juventude evangélica da ISLB é reunida assim, JE, né? Tem uma coordenação nacional, tem as coordenações sinodais, e a cada 2 anos também acontece o Congresso Nacional da Juventude Evangélica, que também, para ter essa noção de diversidade, de grandeza enquanto estrutura, os sínodos acolhem os congressos da JE. Então, o último foi no ano passado, no estado do Espírito Santo. O próximo será em Igrejinha, no Rio Grande do Sul. E os 18 sínodos enviam caravanas para que haja também convivência, para que se conheçam na diversidade e para que se reconheçam enquanto jovens, pessoas jovens, desses diferentes lugares. O Congresso, naturalmente, tem muitas celebrações musicais, faz-se um momento importante, a caminhada da JE, o grito da JE, uma das tardes, sempre tem uma caminhada na cidade, onde acontece, e isso tudo é muito embalado pela música, pelo comprometimento das pessoas jovens que participam, e esses encontros produzem muitos frutos para as comunidades luteranas, porque pessoas engajadas que se sentem acolhidas, que veem na igreja condições de viver ali sua espiritualidade, seus questionamentos, e ali então estão também animadas a ser pessoas jovens e servir como pessoas jovens. Por exemplo, no Espírito Santo aconteceu no ano passado, ano retrasado, um encontro dos corais de sopro, né? Então ali estavam reunidas 800 pessoas, né? De todo o país, né? Então, isso é uma das características que marca, e é a herança também, nós não podemos negar quanto a isso, né? Mas eles também tocam músicas brasileiras, músicas animadas, mas também são, assim, a presença no culto, nas festas de comunidades. E eu quero falar ainda um outro tema que acho que a gente não entrou, é sobre a questão da mulher. Nós temos a Ordem Auxiliadora de Mulheres evangélicas, que é o ASE. Frauenhilfe, em que começou como Frauenhilfe, há 125 anos, né? Então, começou com poucas mulheres, hoje são mais de 100 mil mulheres que estão organizadas em grupos. É o maior grupo organizado de mulheres que tem aqui na América do Sul, né? Então, isso é muito forte. E elas são pessoas que trazem exatamente novas ideias também para dentro da igreja. E isso faz com que a mulher também tenha espaço para estudar os textos de Jesus e também dizer, olha, nós ajudamos na cozinha, mas nós também estamos presentes nas diretorias, em todo o trabalho da igreja, e isso é muito importante. Tá, agora o nosso tempo tá acabando, a gente tem mais 5 minutinhos. Queria que vocês dessem um recado para a comunidade luterana, enaltecer aí o bicentenário. Gratidão ao espaço aqui a nós concedidas e convidamos as pessoas para conhecerem a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Em algum lugar onde você mora, informe-se.
Aqui já foi dado o endereço antes, mas venha participar, venha nos conhecer, porque nós queremos fazer a diferença para que pessoas possam encontrar um espaço espiritual para a sua vida, mas também possam falar sobre seus problemas e encontrar na oração e no estudo da Bíblia força, apoio para as suas vidas. Mila e eu agradecemos. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima. Fica um convite aí para vocês voltarem. E é isso, né? O podcast fica por aqui. Obrigada, gente.